Eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje, de uma forma bem rápida, não vai levar nem 6 horas, né? Nós vamos conversar sobre a liberdade da dependência. A liberdade da dependência. E é interessante porque hoje em dia, atualmente, nós temos visto que as pessoas têm dito assim: sabe de uma coisa? Você pode qualquer coisa. Você, se você pensar e colocar na sua mente, você conquista qualquer coisa. Aliás, você pode tudo. Você consegue todas as coisas. Você tem essa condição. Só que muitas vezes a gente não percebe que está sendo colocado nessa frase algo bem interessante, que é: você pode. Você, mas focado no eu. E aí ficam plantando na nossa mente. Eu tenho uma profissão hoje que trabalha a questão de neurociência, trabalha essa questão de comportamento. E aí nós percebemos que é muito simples dizer assim: olha, você pode qualquer coisa, basta você pensar, basta você fazer e você vai conseguir. É colocado isso. Só que é esquecido um pequeno detalhe, que se eu não estiver embasado na palavra de Deus, se eu não estiver colocado em Jesus, isso não vai ter sustentação. E nós vamos ver isso naquilo que eu vou estar conversando com vocês agora. O primeiro texto que eu quero trazer está em Romanos, capítulo 12, verso 2. E nos diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o mundo tem pregado hoje, o que o mundo tem falado hoje é: seja independente. Para você ser livre, você precisa ser independente. E quando eu vou olhar o dicionário sobre a palavra liberdade, a liberdade me diz assim: é uma ação, é a forma de agir, sem precisar de ninguém. Ou seja, não dependendo de alguém. Em resumo, é ser independente. E aí o Silmar está falando assim: a liberdade na dependência, liberdade na dependência. Mas a palavra diz que ser livre é ser independente. Então como é que é isso? Nós vamos conversar sobre isso. E isso tudo é colocado aonde? Na nossa mente. Hoje em dia isso tem sido colocado para nós todos os dias, toda hora. Mas precisamos renovar a nossa mente. E vamos fazer isso agora. Amém? Olha só, o primeiro texto que eu quero trazer para vocês, e ele está ligado ao primeiro ponto, na realidade, que é o resultado da dependência. E eu tenho um texto a trazer aqui, que está em Isaías 14, de 12 a 15. Então, qual é o resultado da independência? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Quem disse isso? Satanás, Lúcifer. Ele disse: eu serei como o Altíssimo. Deus, Ele nos dá todos os recursos. Se eu serei como Ele, se eu estarei numa posição igual a dele, se eu serei exatamente igualzinho a Ele, isso quer dizer que eu posso dizer também que eu não preciso mais dele. E aí eu tenho uma independência. Só que olha só que interessante, o que aconteceu com Lúcifer e mais um terço dos anjos quando ele se posicionou assim? Ele caiu e mais um terço da galera veio embora. Caiu. Independência. Uma posição de dependência, e ele caiu. E aí nós vemos na Bíblia que ele tem um reinado. Ele é um príncipe. Ele é o príncipe das trevas. Ele tem um reinado, sim ou não? Agora a pergunta que eu tenho a fazer para você é: esse reinado, ele é vitorioso? Não. Isso quer dizer que esse reinado, ele tem um
tempo. Na independência, a liberdade que eu tenho, ela me dá um tempo de reinado. Faz sentido isso para vocês? Me dá um tempo de reinado. Só que um dia, vai chegar um dia, e esse dia vai chegar. Esse reinado, ele vai cair, ele vai terminar, ele não continuará. Não continuará. Pensemos nisso. Passa um tempo e acontece uma outra situação. Gênesis 3, 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Nenhum fruto, olha só. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Então não era nenhum, né? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: para com isso, certamente vocês não vão morrer não, não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus serão conhecedores do bem e do mal. No primeiro versículo que nós lemos, lá no primeiro texto que nós lemos, eu serei como o Altíssimo. Se você fizer isso que eu estou te falando para fazer, que foi aquilo que Deus pediu para você não fazer, você será como Deus. Só repete. Ele não é inteligente o suficiente para criar coisas novas. Ele só repete. E aí o que aconteceu? Eu não consegui perceber uma certa dificuldade no trabalho de convencimento a Eva, a mulher, de comer o fruto. Parece que foi meio fácil assim. Isso me demonstra que dentro de nós existe uma pequena tendência, quem sabe até grande, de sermos independentes. E aí o que aconteceu? Caiu igual. E aí, o homem e a mulher caíram. Ações parecidas, resultados parecidos. Mais um texto. Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Vem Deus, bate uma conversinha ali com Jonas, assim: Jonas, você tem um trabalho para fazer para mim. E o trabalho é assim, ok? Aí Jonas diz assim: aqui não. Ele dá uma olhadinha para um lado, uma olhadinha para o outro. Alguns vão assim, mais da minha experiência de idade, vão lembrar do que eu estou falando. Saída estratégica pela direita, segundo o leão da montanha. Aqueles que são um pouquinho mais idosos como eu vão lembrar desse desenho. Saída estratégica pela direita e vazou. Ele não fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Simplesmente vazou, achando que assim como Adão e Eva podiam se esconder de Deus lá no jardim, né? Eu vou vazar, vou me esconder e tal, e vazou para Tarsis. Olha só que interessante. Existia ali um direcionamento. Jonas, faça assim. E Jonas, se ele foi acionado por Deus, faz sentido para vocês que Jonas ouvia a Deus? Sim ou não? Ele ouvia, ele era profeta. Se ele foi acionado por Deus, ele trabalhava ali com Deus, sim ou não? Beleza. Só que quando vem essa mensagem para Jonas, Jonas diz assim: não, eu não vou falar com os ninivitas. Tá, pode ser por quê? Né? Esse povo, ele tinha um costume de pegar os seus prisioneiros, ele fazia tipo um X assim com madeira e prendia ali as mulheres grávidas.
deixava elas presas ali, pegava o arco e flecha e atirava a flecha no ventre das mulheres, matavam as mulheres grávidas assim. Os homens que eles prendiam, eles faziam o que? Eles pegavam, tiravam o couro das costas e colocavam no sol para secar. E o povo a que Jonas pertencia, possivelmente foi atacado por eles. Ou seja, alguma pessoa da família de Jonas passou por isso. E aí, o que Jonas diz? Simples, eu vou até aqui, Senhor, eu sou dependente do Senhor até aqui, mas sabe, daqui para frente, deixa comigo que não. Aqui eu me viro. Aqui eu sou independente. Beleza? E nós podemos colocar isso no nosso dia a dia também, né? Vamos pensar assim, de manhã eu usei esse exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo. Vamos pensar em grupo familiar. Vocês conhecem grupo familiar aqui, não? Sei. No tempo que eu passei na integração, eu sempre dizia assim, porventura, um dia eu tiver que mudar de cidade, alguém já me ouviu falando isso, para estar num outro lugar, trabalhando profissionalmente, e que eu tenha que mudar de igreja, eu vou procurar uma igreja que tenha grupo familiar, porque esse negócio é massa, como dizia meu sobrinho. É muito legal. E aí tem lá a estrutura do grupo familiar. Tem aí tal, a estrutura, tudo certinho, tem um direcionamento, tem um padrão, tá ali legal, né? Aí, de repente, assim, tem que falar sobre a palavra lá no grupo. Mas, cara, o Silmar trouxe uma palavra meio esquisita. Eu acho que... O que vocês acham, né? Aquela reuniãozinha assim, né? O que vocês acham de 24 anos fazendo a mesma coisa? Grupo familiar, vamos fazer um pouquinho diferente? Sabe, vamos ser um pouquinho independente. Aqui lá na igreja a gente é dependente, porque a gente está lá no culto, na celebração e tal. Mas aqui no nosso grupo, vamos fazer um pouquinho diferente. O que vocês acham assim? Independente, até aqui eu vou, um pouquinho lá eu não vou. Nós já sabemos o resultado disso. No trabalho, às vezes, né, você está lá, tal, tem o seu trabalho. Eu trabalhei bastante tempo em indústria e tem lá os procedimentos para você fazer o trabalho, executar a sua atividade e tal. De repente acontece um problema numa máquina, num processo, e aí nós tínhamos o costume de colocar um negócio chamado loop, lição de um ponto, por exemplo. O que é isso? Deu um determinado problema, e aí, para que não ocorra mais esse problema, tem essa ação. Um grupo de pessoas pensou que era para colocar nessa ação, é colocado ali, é escrito, tirado foto, tudo certinho, que uma pessoa de 2 anos de idade vai conseguir fazer aquilo lá, sem problema nenhum. Ele é feito de uma forma muito didática, bem pedagógica. Só que passa 2 semanas, pasmem vocês, acontece o mesmo problema. E sempre acontece o mesmo problema. Na maioria das vezes acontece o mesmo problema. Por quê? Eu quero ser independente, eu quero fazer do meu jeito. E por aí vai. Nós temos aqui alguns exemplos. E eu acredito que vocês sabem disso, mas esse tópico, esse ponto, eu coloquei sobre o resultado da independência. Brasil, quando foi declarada a independência do Brasil, independência ou morte e tal, nós ficamos independentes, legal, como nação. Só que o Brasil teve que pagar uma grana para Portugal. E o Brasil não tinha dinheiro para isso. Aí o que fizeram? Emprestaram dinheiro da Inglaterra. Então a independência gerou uma escravidão na Inglaterra financeira. Eu olho para Adão e Eva, a independência deles gerou a escravidão do pecado. Eu olho para Jonas, a independência dele, a fuga dele, gerou a escravidão, nós vamos ver um pouquinho para frente, do medo, da insegurança, de passar por uma tempestade, de dizer que ia morrer. Então, a independência, a suposta liberdade que eu tenho na independência, gera escravidão. Ontem eu conversava com uma cliente, e ela me disse que tinha uma amiga, que tem uma amiga, e essa amiga conta aos 4 ventos que é muito bom ser livre, ter a liberdade dela. Então ela comprou o apartamento dela, ela tem o salário dela, ela mora sozinha, ela faz tudo sozinha, ela pode fazer o que ela quer, ela vai festar a hora que ela quer, ela vai dormir a hora que ela quer, ela fica com quem ela quiser, ela faz tudo do jeito que ela quer, ela é livre. Totalmente livre. Cheira, bebe, faz o que quiser. Ela é assim.
E ela se vangloria por essa liberdade. Só que aí, essa menina falou para mim, sem saber o que eu ia falar, ela falou assim, sabe o que eu acho estranho? Que nessa liberdade que ela tem, ela é escrava, porque ela fica escrava, dizia assim, chegou domingo, eu tenho que fazer alguma coisa. Chegou sábado, é feriado, eu preciso viajar, eu preciso beber, eu preciso cheirar, eu preciso fazer algo, porque senão eu não consigo expressar a minha liberdade. Que liberdade é essa? É uma liberdade que te leva para uma escravidão. É uma liberdade que você tem que fazer algo, porque senão a tua liberdade não é expressa. Liberdade, independência de Deus gera escravidão. E aí, nós já temos ouvido falar muito sobre isso aqui. Todos nós, um dia, precisamos cair em nós mesmos, cairmos em si. Nós temos que, eu tenho que cair. Assim como o filho pródigo caiu em si. E esse é o próximo ponto, caindo em si. Olha só. Lucas 15, 14, 17. De 14 a 17. Diz assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Filho pródigo, a história é, pai, você está com muita grana, eu estou vendo que você está bem, e eu quero curtir a minha vida, eu quero viver de forma independente, passa o que é meu, eu vou vazar, vou cuidar da minha vida, está tudo certo, eu te amo, mas deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. O pai libera o dinheiro para ele, e ele vai. Passa um tempo, ele reinou um tempo, sim ou não? Reinou um tempo. Mas todo reinado na independência tem um tempo. O que aconteceu? Acabou tudo, e aí eu vejo ele andando de um lado para o outro, quem sabe coçando a barba, se ele tivesse, não sei se fosse eu, coçaria, né? Coçando a barba, pensando assim, puxa vida, meu pai, eu estava lá, eu tinha tudo, agora eu não tenho nada, eu sou aqui tipo um escravo, escravo por escravo, já que eu sou escravo da necessidade, da fome, da situação que eu tenho aqui, quer saber, vou ser escravo do meu pai. Ele para e pensa, ei, o que eu estou fazendo não está certo. Eu preciso fazer diferente. Ele caiu em si. E aí ele falou, acho que tem uma coisa melhor para eu fazer. Ele parou, pensou e foi fazer algo melhor para ele. Outro texto, Jonas, capítulo 2, do verso 1 ao 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Jonas, como eu disse, tinha ido para Tarsis, ele pegou um navio para ir até Tarsis, aí vocês conhecem a história. Começou uma tempestade, porque ele estava ali, afinal de contas ele estava fazendo o que não era para fazer. Aí ele foi dormir no porão do barco, enquanto ele dormia estava todo mundo desesperado. Naquele desespero todo começa a jogar as coisas de dentro do barco para o meio do mar, cada um começa a orar para o seu Deus, aquela coisa meio assustadora, e ele dormindo. Eles olham assim para o camarada, como é que você pode dormir numa situação dessa? Nós estamos afundando. Dão uma chacoalhada nele, perguntam para ele o que está acontecendo, ele dá uma explicada, ele fala assim, o problema sou eu. Então faz o seguinte, me joga no mar. O pessoal fica meio assim, vou jogar você no mar, mas aí teu Deus vai ficar bravo conosco. Não, fica tranquilo, me joga no mar. E ele foi para o mar. Só que Deus é um cara tão legal, Ele é tão bom, Ele ama tanto a gente, que o que Ele faz? Ele pega e coloca ele dentro de um peixe. E ele passa ali 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. O que lembra você 3 dias? 3 dias, Jesus... qualquer coisa assim, né? Então lá, 3 dias, 3 noites. Esses dias atrás eu assisti um filme onde o pessoal colhia óleo de baleia e um dos meninos que era o menor foi jogado dentro de uma baleia para poder fazer a limpeza dela e retirar o óleo de baleia. Cara, que negócio feio aquilo. E eu fico imaginando Jonas ali naquela situação, algas marinhas, aquele cheiro, aquela situação toda. E ele ali, ele fez o quê? Caiu em si ou não caiu em si nessa oração?
Ele acordou para a vida. Eu falei assim, cara, o que eu fiz? Deixa eu pensar aqui, eu acho que eu vou aceitar aquilo que Deus me falou. E nós vamos continuando a história daqui a pouco. Mas ele caiu em si. E teve mais uma pessoa. Eu quero trazer mais um texto. 2 Samuel, capítulo 15, do verso 5 ao 7, e depois do 13. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E aí o verso 13 desse capítulo de Samuel diz assim: então Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. Davi coloca a mão na cabeça e diz assim: Deus, eu pequei. Aonde Davi pecou? Davi, rei, Deus havia dado tudo a ele, numa condição muito boa, tranquila, maravilhosa. Ele, como rei, teve um momento que ele disse assim: eu vou ser um pouquinho independente aqui e vou tomar a minha decisão. Ele olha para a esposa de Urias e fala assim: como eu sou rei, eu quero ela para mim. Ele comete esse erro, ela fica grávida. Ele tenta dar uma enrolada daqui e dali, não consegue. Ele pega Urias, coloca na frente da batalha e ele é morto. Davi mandou ele à morte. E Natã conta isso para Davi com uma alegoria, dizendo assim: olha, tinha um homem rico e um homem pobre, cada um deles tinha uma cordeirinha. O pobre só tinha uma. Aí chega um visitante, o rico, ao invés de matar a dele, vai lá e pega a do pobre. E Davi fala assim: nossa, como é que alguém pode fazer um negócio desse? Aí ele fala assim: você fez. Aí ele fala: meu Deus, o que eu fiz? E ele cai em si. Caindo em si, Davi, ele diz: eu pequei. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu esse erro. E agora vamos ver o desfecho de tudo isso. O terceiro ponto nos fala sobre viver na dependência, vivendo na dependência. O resultado da independência é a escravidão. No meio do caminho eu preciso cair em pensamento e ver o que está acontecendo. Eu caio, reconheço, e aí agora eu começo a experienciar viver na independência, na dependência de Deus. Olha só o que diz o texto de Lucas 15, verso 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Olha só o que aconteceu quando esse menino disse assim: rapaz, eu errei. Eu quis a minha independência, me tornei escravo da necessidade, me tornei escravo da dificuldade, me tornei escravo de outras pessoas. E ele está caminhando para casa e eu fico imaginando na cabeça dele, ele dizendo assim: bom, se eu falar assim para o meu pai, ele pode dizer isso, então eu defendo assim. Se eu falar dessa forma para o meu pai, ele pode dizer isso, eu defendo desse jeito. Eu fico imaginando todo o trajeto dele, ele traçando estratégias para tirar todas as objeções do pai dele em recebê-lo. E vai esse caminho, se desgastando um monte, perdendo um monte de energia. De repente ele chega perto da casa do pai, o pai vê ele, e nada daquilo que ele havia pensado, nada daquilo que ele havia imaginado, nada daquilo que ele havia construído na sua mente acontece. Porque o pai não olha conforme a nossa mente é, ele olha diferente. E aí o pai não deixa nem ele falar, ele diz assim: filho, vem cá. Ele abraça o filho. Ele impede que o filho sofra qualquer tipo de ataque. Ele impede qualquer problema com relação ao filho. Porque o filho decidiu depender e voltar aos braços do pai. E ele simplesmente vem e pega ele de volta aos braços e acabou. Não se preocupe mais. Dependência. Vem debaixo do braço do pai. Venha para perto de mim. O outro texto
Jonas 3, verso 3 ao 5, diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, e os ninivitas creram em Deus. E olha só, Jonas, mesmo não estando muito afim de estar lá, e a gente percebe isso no texto, que ele não queria muito fazer isso, mesmo ele não querendo fazer isso, mas ele entrando na dependência do Senhor, colocando-se diante de Deus e fazendo o que tinha que fazer, a cidade toda foi salva. Estando na dependência de Deus, não sendo independente, tudo aquilo que você toca fica diferente depois de você tocar. Seja na área profissional, na área de relacionamento, seja onde for. Estando alinhado com Deus, tudo aquilo que você tocar ficará diferente depois que você tocar. Jonas, ele dizia assim: eu não quero perdoar esse povo. Não é você que tem que perdoar, eu perdoo. O amor de Deus é tão grande que ele vai lá e alcança todos aqueles que precisam ser alcançados. Quer você queira, quer não, só anda alinhado com ele. As pessoas serão alcançadas através da sua vida. Amém? Outro texto. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. O verso 29 diz assim: então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Olha só, Davi errou, beleza, aconteceu isso, Natã o advertiu, ele reconheceu que pecou. Deus diz para ele assim: e a criança morrerá. Essa parte eu não tinha comentado antes. E a criança morrerá. Davi, mesmo sabendo que Deus disse isso, ele fala assim: Senhor, puxa, ele ora, ele jejua, ele coloca a boca no pó, ele se coloca diante de Deus por 7 dias. E ninguém conseguia chegar perto de Davi, ele está ali, e ninguém chegava perto dele, e ele orando pelo bebê, e vai dar certo, e Deus vou encontrar misericórdia em Deus, e vai dar tudo certo. E aí Davi estava fazendo isso, mas ele estava ligado no que estava acontecendo em volta. Os seus servos dizem assim: a criança morreu. Como vamos falar para ele? Se nem no meio do caminho, quando a criança estava viva, a gente conseguia falar, como é que a gente vai falar para ele agora? Ele vai ter um surto sobre isso. Como Davi estava ligado no que estava acontecendo, ele percebeu isso, mesmo ali, chorando por uma coisa. E falou assim: o que aconteceu? A criança morreu? Morreu. Tá bom. Foi lá, tomou um banho, se preparou, ficou pronto. Joabe já tinha ido à frente na batalha, já estava guerreando lá. Joabe diz assim: Davi, vem para cá, porque senão vai parecer que eu ganhei a batalha, então vem aqui para terminar o serviço. Davi vai lá e ele vence, e Deus o ajuda a vencer. Mas olha só que interessante, muitas vezes eu e você ficamos chorando por algumas coisas que já estão mortas e não percebemos. A gente de repente errou no meio do caminho, né? Foi meio independente em alguma coisa, aí tem aquele trabalho, aquela empresa, aquele negócio, aquela situação, aquele que não vai dando muito certo, e a gente fica ali chorando: Deus, 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 e todo mundo à nossa volta já viu, já deu o sinal, já tudo aconteceu, e você ainda não percebeu, e você está ali chorando ainda. Davi estava ligado, ele dependia de Deus, e ele sabia a hora que ele tinha que parar de chorar. Eu e você também precisamos saber qual é a hora que temos que parar de olhar para uma coisa que já morreu, que todo mundo já viu que morreu, só eu que não vi, e caminhar. Eu preciso perceber isso, porque quando eu faço isso, quando eu me posiciono assim, simplesmente a vitória vem logo em seguida. Foi o que aconteceu com Davi: uma grande perda, uma grande vitória. Eu estou ligado, estou em sintonia com o meu Deus, eu dependo dele, e se eu dependo dele, as coisas acontecem. Amém?
E eu quero trazer o último texto para nós concluirmos, que na realidade foi o primeiro texto que nós lemos, de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você precisamos entender que a justiça de Deus é algo que vem aqui de dentro. Quando eu aceito a Cristo Jesus, quando eu me relaciono com Ele, quando eu faço uma aliança com Jesus. Hoje pela manhã nós tivemos 20 pessoas que aceitaram Jesus. Agora nós tivemos 31 pessoas que aceitaram Jesus aqui na frente. Hoje foram 51 pessoas que se dobraram a Cristo Jesus e estão sacadas do inferno. Aleluia! Isso é extraordinário. E essas pessoas começam a ter algo aqui dentro. E quando eu entendo isso, eu começo a me enraizar em Cristo. Eu vejo que Ele é a minha fonte e todas as coisas eu consigo nele. O externo começa a ser transformado pelo aquilo que aconteceu dentro de mim. O externo se transforma. E quando eu entendo que eu dependo de Deus, eu não sou mais escravo. Porque às vezes eu acho que eu sou independente. E aí eu fico escravo do meu carro, eu fico escravo do meu trabalho, eu fico escravo do meu diploma, eu fico escravo do meu relacionamento, porque eu dependo deles. Eu dependo do meu dinheiro, eu dependo de todas as coisas. Eu dependo do que está à minha volta. Uma falsa liberdade, uma impressão de independência. Só que quando eu conheço a Cristo Jesus, eu tenho uma aliança com Ele, Ele é a fonte da água viva. E aí eu começo a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Plantado sou como árvores à beira do ribeiro, e as minhas folhas, sabe como é que elas serão? Verdinhas, até que não tenha chuva. Se não chover, aquilo que eu plantar vai brotar e eu vou colher, porque Deus me dá. Porque aí eu dependo, eu sou sujeito de Deus, ok? Eu sou sujeito de Deus, teoricamente dependendo dele, mas eu não dependo de mais nada, porque todas as coisas me serão dadas. Eu faço o que eu tenho que fazer, eu trabalho, eu tomo as minhas atitudes, eu faço os meus planos, eu coloco os meus planejamentos, mas as portas vão abrindo porque Deus vai abrindo. E como Ele é o dono de todos os recursos, eu não preciso mais me preocupar. Eu preciso fazer o que tem que ser feito, alinhado com Ele, planejado com Ele, alinhado com a palavra, baseado na palavra. E todo o reinado que é baseado na palavra é eterno, porque a palavra de Deus é eterna. O reinado montado na independência vai acabar, mas a palavra é eterna, e o meu reinado montado nela, estruturado nela, planejado nela, não cairá. Isso é o que a palavra de Deus diz a mim e diz a você. E a minha oração nesse momento, a minha declaração como ministério nesse momento sobre a tua vida, é que você consiga sentir, entender, pegar, abraçar aquilo que Jesus tem para você e viver na dependência dEle e sendo muito mais livre do que você foi até hoje. Que você possa viver em liberdade, mas em Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Palmas ao nosso Jesus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom